Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a demonstração dos fluxos de caixa, mais conhecida como DFC, principalmente em relação aos seus aspectos conceituais nesse primeiro vídeo. Bom, a DFC ela passou a ser obrigatória no Brasil desde 2007, com a Lei 11.63807. Antes, algumas empresas já publicavam no Brasil, mas essas faziam por força de regulamentação própria do setor, como o setor de energia elétrica, ou então em alguns casos específicos, empresas, por exemplo, que participavam do novo mercado, um nível diferenciado de governança e, portanto, tinham que publicar, e outras empresas que aceitavam a recomendação da CVM e do Ibracon para publicar também a DFC, visando dar mais informação ao mercado. Além disso, algumas empresas que publicavam em bolsas no exterior, onde lá era obrigatório a DFC, a CVM também obrigava elas a publicarem aqui no Brasil, para que as empresas e os acionistas brasileiros não fossem prejudicados pela legislação nacional, já que lá fora era obrigatório elas publicavam, então aqui dentro elas também teriam que publicar, para que o acionista brasileiro tivesse o mesmo nível de informação. No Brasil, então, após essa alteração na lei, a DFC se tornou obrigatória para todas as empresas de capital aberto. Lembrando que há uma ressalva que uma companhia fechada que tenha PL de até 2 milhões, ela fica livre de elaborar a DFC, ou seja, uma companhia fechada com PL na data do balanço inferior a 2 milhões não seria obrigada a elaborar e publicar a demonstração dos fluxos de caixa. Mas afinal, por que tem que ter a DFC? Principalmente porque a contabilidade ela trabalha por regime de competência, e o caixa e a competência elas costumam se descolar um pouco, principalmente baseado nem sempre o lucro que está líquido na DRE, ele é o lucro que já chegou ao caixa, porque você tem transações que envolvem pagamentos a prazo, então há esse descolamento entre lucro e caixa. Aqui tem um exemplo, apesar de ser um setor específico de incorporação imobiliária, mas onde isso fica bem gritante. Você vê aqui a empresa com índices de lucro líquido de 729 milhões em 2009, em 2008 277, em 2007 386. No entanto, o aumento de caixa líquido ou redução de caixa permeia em torno de 6 a 7 milhões em todos os anos, independente do lucro atingido. Ou seja, você vê uma diferença gritante entre o lucro da DRE, que é apurado por regime de competência, e o caixa efetivo que a empresa tem de aumento ou redução no período. Então aqui fica bem claro esse descasamento entre lucro e caixa. Por isso é importante apresentar a DFC para que o acionista ou o usuário entenda como está acontecendo o fluxo de recebimentos e pagamentos na companhia. O objetivo básico, primário da DFC é prover informações relevantes sobre pagamentos e recebimentos. Isso aqui é muito importante, porque na DFC só passa aquilo que foi pago ou recebido em dinheiro. Então, se houve apenas uma compra ou uma compra a prazo, não passa pela DFC, só vão passar as transações que foram realizadas em dinheiro, ocorridos durante um determinado período, um ano, um semestre, um bimestre, um trimestre, enfim. A DFC vai servir para explicar isso. Por que no começo do ano você tinha um valor X de recurso e no final do ano você já não tinha mais nada, Ou ao contrário, no começo do ano você não tinha nada e no final do ano você está lá cheio de dinheiro. Então a DFC serve para promover essa explicação. E dentro da DFC o conceito de caixa ele é um pouco mais amplo, o conceito de caixa e equivalentes de caixa. Caixa não tem segredo, é todo numerário em espécie, o dinheiro que está na empresa, no seu fundo fixo, ou também os depósitos bancários disponíveis, o dinheiro em conta corrente na empresa que ela pode sacar a qualquer momento. Os equivalentes de caixa já são todas aquelas aplicações financeiras que tenham curto prazo, alta liquidez e também que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que são sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Ou seja, se você tem uma aplicação financeira que vence em até 3 meses, que tenha alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, uma aplicação em poupança, em CDB, em renda fixa, é considerado um equivalente de caixa. Então, todas essas aplicações financeiras então, de curto prazo, o que é curto prazo nesse conceito? 3 meses,
alta liquidez e baixo risco de mudança, é considerado um equivalente de caixa. Apresentação da DFC. A DFC, como eu disse anteriormente, ela explica isso aqui. Por que que no início do ano a empresa tinha X, no final do ano a empresa tinha um saldo Y, e por que que houve esse aumento ou redução de caixa? A DFC vai explicar justamente essa linha aqui. Quanto aumentou, quanto diminuiu e o porquê. E ela é apresentada desta forma, dividindo o fluxo de caixa em 3 atividades: operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Então a DFC explica essa variação que houve no período baseado nesses 3 tipos de atividade. Aqui tem um exemplo de DFC da Raia Drogasil e a gente pode visualizar isso de forma bem clara. Aqui no final da demonstração de fluxo de caixa, ele demonstra caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício. Então, no final do ano, tinha lá, em 2012, 166 milhões de caixa. No início do ano, tinha 339 milhões, ou seja, o caixa caiu. Houve uma redução líquida no caixa equivalentes de 173 milhões de reais, né, de 339 para 166. Como explicar isso? Aí a DFC é dividida em 3 partes, como a gente comentou, né? As atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Na atividade de operacional, nós podemos notar aqui claramente que ele fala o seguinte, caixa líquido proveniente das atividades operacionais. Então, quer dizer, a atividade operacional trouxe para o caixa 105 milhões de reais, ou seja, entre recebimentos e pagamentos relacionados com a atividade empresarial, mais entrou dinheiro na empresa do que saiu, teve um fluxo positivo, então mais entrou 105 milhões a mais do que saiu. Na atividade de investimento, a empresa teve um fluxo de caixa consumido de 150 milhões, e na atividade de financiamento, 150 2011, na 2012 foram 257 milhões, e na atividade de financiamento, 20 milhões. Então você vê claramente que houve, para justificar essa redução de 173 milhões de caixa, ou seja, por que o caixa que era no começo do ano 339 caiu para 166? Por que que houve essa redução de 173 milhões? Bom, é simples. A operação, a atividade principal da empresa, trouxe caixa de 105 milhões. No entanto, o investimento consumiu 257 milhões de caixa, só aqui a gente já percebe uma diferença de 150 milhões, né? 100 positivo, 105 positivo da operação, e no entanto o investimento levou 257, ou seja, já tem um saldo negativo de 150 milhões. E o financiamento levou mais 20 milhões de caixa consumido, o que justificaria os 173. Então a soma das 3 atividades, operações, investimento e financiamento, explica a variação de caixa do período. Bom, agora vamos entender melhor o que tem dentro de cada uma dessas atividades, né? Operacional, investimento e financiamento. A operação não tem muito segredo, são todas aquelas atividades relacionadas com a produção e entrega de bens e serviços. Então, se a gente está falando de uma empresa comercial, tudo que está relacionado com comprar e vender os estoques dela, pagamento de salário, de energia elétrica, todo tipo de pagamento relacionado com a atividade operacional da empresa. Normalmente, isso não é uma regra exata, mas aproximada, todos os custos e despesas que passam na DRE tendem a passar na DFC, na atividade operacional, mas isso não é exato 100%, há algumas exceções, mas via de regra essa norma pode ser seguida. O que passa na DRE normalmente tem relação com a operação. Por quê? Porque aquilo que passa na DRE faz parte da atividade operacional da empresa. Exemplos de entrada de fluxo positivo no caixa operacional é recebimento pela venda de produtos à vista, é uma atividade operacional, recebimento pelas vendas a prazo, né? Vendi a prazo e depois eu recebi do meu cliente, claro, num curto prazo aí considerado normal. E alguns exemplos de saída: pagamento de fornecedor, de salário, de impostos, tudo que está relacionado com a operação da empresa.
Investimento, lembre-se sempre disso, é onde a empresa está investindo, onde a empresa investiu. Então relaciona normalmente com o aumento ou diminuição de ativos de longo prazo, normalmente o grupo do ativo não circulante, investimento, imobilizado e intangível. Então, por exemplo, vamos um pouquinho para frente, quando a empresa paga, lembrem-se sempre disso, pagamento é fluxo de caixa, paga no momento da compra um período próximo algum imobilizado, terrenos, edificações, equipamentos, máquinas, computadores, marcas, né, um intangível, qualquer tipo de aquisição que a empresa faça e pague. E também aquisições não só de imobilizado intangível, mas também de investimentos, né? Quando eu compro ações e títulos de outras empresas e assim por diante. Lembrando sempre que é o pagamento, não adianta eu comprar uma máquina, eu tenho que pagar para aparecer aqui na atividade de investimento. E também, quando eu vendo essa máquina ou esse imobilizado comprado, o recebimento também fica na atividade de investimento. Então, comprei a máquina e paguei, vai ter uma saída negativa na atividade de investimento. Vendi esse imobilizado, a receita pela venda vai ser reconhecido também na atividade de investimento. Comprei ações de outras empresas com intenções permanentes de ficar por muito tempo, vai sair na atividade de investimento. Vendi essas ações, vai entrar como fluxo positivo na atividade de investimento. E a última atividade de financiamento, muita atenção, é aquilo como a empresa se financia, ou seja, de onde vem o dinheiro para financiar a empresa. Então podem ser venda de ações, né, seja um IPO ou um aumento de capital, uma integralização, ou empréstimos que a empresa pode obter no mercado, né, emissão de debêntures, captação de empréstimos e assim por diante. E exemplos de saída, ou seja, de fluxo negativo, é pagamento de empréstimo obtido, só o principal, não os juros, e pagamento também de dividendos ou juros sobre capital próprio, que são destinados ao acionista. Então veja bem, se o acionista injeta dinheiro na empresa, é uma atividade de financiamento, entra por aqui, pela atividade de financiamento, o saldo positivo. Se a empresa paga para ele dividendos e juros sobre capital próprio, também vai sair via atividade de financiamento, que foi por onde entrou este recurso. A DFC ela pode ser apresentada de dois métodos, o direto e o indireto. Tradicionalmente no Brasil, a maioria das empresas publica o indireto. Por quê? Porque ele faz uma apresentação mais interessante do ponto de vista de análise, né? Ele parte do lucro do período e explica por que o caixa aumentou ou diminuiu. Mas nós já vamos ver ele daqui a pouco. O método direto, ele é um pouco mais objetivo, né? Como o próprio nome diz, ele fala-se direto. Por que direto? Porque ele vai falar o seguinte: valor recebido de cliente, valor pago a fornecedor, então ele é mais objetivo. Olha, eu recebi de cliente X, paguei para fornecedor tanto, paguei para empregado tanto, paguei imposto de renda tanto. Ele é bem objetivo em relação a recebimentos e pagamentos. Já o fluxo de caixa pelo método indireto, ele é feito de uma forma um pouco diferente. Ele parte do lucro do período, seja lucro ou prejuízo, né, o resultado, e vai fazendo ajustes para explicar qual foi o aumento ou redução de caixa da atividade operacional. Lembrando somente um detalhe: o método direto e indireto, eles só servem para a atividade operacional. A atividade de investimento e de financiamento é igual nos dois métodos. Então, voltando, método direto e indireto, ele só muda a apresentação na atividade operacional. Investimento e financiamento é sempre igual nos dois métodos, tanto direto quanto indireto, só vai mudar o operacional. Um outro detalhe que as empresas mais publicam indireto é que é o seguinte: a norma fala o seguinte, as empresas têm que publicar a DFC, ponto. Só que não fala qual método, direto ou indireto. Só que se a empresa publicar o método direto, que é esse aqui que a gente viu, ela tem que publicar anexo ou um complemento a reconciliação do lucro com o caixa, já que aqui não mostra a reconciliação, né, quanto que teve de lucro e como chegou no caixa. Aí, na verdade, a reconciliação do lucro com o caixa acaba sendo uma apresentação do método indireto. Então, por isso, a maioria das empresas opta por apresentar já o método indireto e assim, já, digamos, com uma demonstração só, cumprir essa obrigação de apresentação da DFC. Então, em resumo, estas são os aspectos conceituais. No próximo vídeo,
você verá como elaborar a DFC pelo método direto e indireto.